Reverbera, Reverbera é o primeiro Reverbera aqui em Aracaju, Sergipe. Eu tenho a honra de estar aqui, acabei de conhecer o Márcio, mas que é Ezequiel, do Coqueiral, é Márcio do Coqueiral. Finalmente vai assinar como? Márcio do Coqueiral. Márcio do Coqueiral está batizado, Reverbera, Reverbera. Você sabe que eu fiquei muito impressionado com a sua história, né? O Pedro Bomba já tinha falado para mim. Você era padeiro, não é isso? E aí o que é que você fazia, além de pão? Contos. Contos. Como é que é a história? Então, aproveitava o tempo livre quando terminava de assar os pães e aí eu começava a escrever contos e microcontos no saquinho de papel que os fregueses levavam pão para casa. É mesmo? E vinha a inspiração como? Você tinha a história e escrevia na... Geralmente das leituras que fazia, alguma coisa me impressionava, algum personagem que era mencionado em algum livro, ele só aparecia naquele momento. E aí eu achava que o contexto também cabia um pouco mais de ação daquele personagem que foi esquecido. Então comecei tomando emprestado personagens de outros autores. Aí a partir daí eu comecei a criar meus próprios personagens também e fazer os textos lá no saquinho de pão e distribuir para o pessoal. Você mandava imprimir esses sacos? Era isso? Não, na verdade eu reproduzia à mão. O conto que eu gostava eu reproduzia em vários saquinhos diferentes. Alguns até alteravam um pouco da história também, para não ficar todo mundo com a história parecida. Mas geralmente trabalhando com o mesmo personagem em alguns momentos e em outro criando outras histórias. Olha, e como é que o Pedro Bomba conheceu? Ele era freguês dessa padaria? Não, na verdade eu conheci o Pedro em um projeto social que nós trabalhamos, que é o Mídia Jovem. Era um projeto que trabalhava com a utilização das mídias como forma de educomunicação. E a partir daí a gente acabou criando esse laço, ele se interessava por algumas leituras que também me chamavam a atenção. A gente começou a trocar algumas ideias a respeito de literatura, de filmes, de música, e aí criou esse vínculo. Márcio, o que me impressiona muito na vida de qualquer pessoa é a paixão que a pessoa escolhe, né? E você ali está escrevendo, né, no saco de pão para entregar ao cliente. Os clientes davam um retorno para você? Alguns sim, alguns entendiam, alguns achavam engraçado, voltavam para dizer que não tinham entendido nada. E aí eu costumava dizer que a ideia era essa, era só provocar o pensamento deles mesmo, que para eles não terem entendido nada, eles procuraram de alguma forma sentido no texto, né? Então acabou que o texto em si cumpriu o seu objetivo naquele momento. De provocar e de chamar para a leitura, né? Justamente. Agora me diz uma coisa também, eu fiquei sabendo que depois de você ter escrito todos esses contos, acontece uma enchente na sua casa e leva esses originais embora. Sim, sim, é isso? Sim. Como Eu tinha uns 3 livros prontos que não imaginava que poderia publicar algum dia também. E aí, uma certa madrugada, por volta das 4h30 da manhã, eu acordei e quando eu percebi, o único lugar seco que estava na minha casa era a cama, né? E aí eu pude ver lá as folhas dos manuscritos submersos ali, levantei com água na altura do joelho. Na hora eu fiquei em choque, eu não sabia se chorava, se dava risada. Fiquei dentro da água durante um tempo tentando entender o que estava acontecendo. Quando a água baixou, eu tentei ver se conseguia recuperar alguma coisa, mas perdi muita coisa. Perdi os livros que estava escrevendo, os que escrevi e os que tinha também, né? Até hoje ainda tem alguns livros que eu consegui resgatar, né? Meus autores que de certa forma acabaram por me inspirar. Mas assim, foi um choque muito grande, porque por mais que eu não tivesse naquele momento o intuito de publicar alguma coisa, mas ter algo produzido do início ao fim para mim era muito interessante. A ideia de um dia aquilo poder se transformar em um livro de verdade. E de alguma forma isso te deixou chateado, né? Meio bloqueado, e disse eu vou desistir disso aí. Pensei em jogar o pouco que tinha salvado, né? Nossa, o pouco que tinha salvado você disse, vai tudo embora. Eu olhei assim e falei, caramba, não tem mais prazer nisso aqui não, vou parar de escrever, vou jogar isso fora, vou ficar, sabe, tentar apagar isso da cabeça, mas não conseguia não. Volta e meia eu estava escrevendo uma página, até hoje ainda tenho muita coisa incompleta, né? Até minha namorada brinca que se um dia eu morrer, ela vai juntar tudo, compilar em um livro e vai ganhar muito dinheiro com ele. Mas você, rapaz, você tá aí em boa companhia, porque Camões também, né, sofreu um naufrágio, tem a história famosa dele, né, que ele salvou os Lusíadas e deixou a mulher lá, não foi assim? Não vou dizer nada para sua namorada, né, fica quieto, viu? E outra coisa também, tem o João Antônio, né, o João Antônio perdeu os originais do livro dele, num incêndio.
e depois ele reescreveu, é um clássico hoje da literatura, né? Malaguetas, Perus e Bacanaço. Então você está muito bem acompanhado nessa tragédia. Espero ter o mesmo êxito que eles. Falar em êxito, finalmente seu livro vai sair, não é? Depois de toda essa história aí, toda essa tua paixão, né? Vai sair aí pelo selo que o Alan Jones e o Pedro Bomba, né, estão aí, e todo o pessoal do coletivo Sarau de Baixo. E aí como é que vai se chamar o livro? Então, até o momento a gente não tinha pensado no nome ainda, mas a gente conversando e tal, em um momento eu acabei chamando o saquinho de papel que sobrou com os textos, né, de que o que sobrou da enchente, né? E aí a galera achou legal que poderia soar bom para um título de livro, né? É excelente. O que sobrou da enchente é um ótimo título. É um ótimo título. E aí vai estar aí exatamente você recuperando, né? Esse sonho aí que não morreu, não foi a enchente que levou ele embora, não. Quem sabe eu não termine os outros que estão lá inacabados agora. Não, eu acho que isso aí é exatamente para um renascimento para você aí. Seguir com essa tua paixão, né? E oferecer, agora oferecer pra gente seu pão aí, né? Não é não? Pão da sua arte. Você nasceu onde aqui? Eu nasci na cidade de Distância, fica uns 65 quilômetros aqui, mais ou menos. E desde lá que eu já comecei a escrever, né? Tinha uma ação que eu costumava fazer, que eu escrevia algumas histórias. Tentei me aventurar pela poesia, mas eu sou um péssimo poeta, né? Então me encontrei de verdade na prosa. Eu escrevi algumas histórias, escrevi alguns textos também provocativos e costumava passar por baixo da porta das pessoas. Ainda teve ainda essa ação de você passar por debaixo da porta das pessoas? Eu sempre senti que eu não tinha que escrever só para mim. Eu senti de alguma forma a necessidade de estar dividindo aquilo que eu acabava descobrindo, né, com outras pessoas. E naquele momento que eu estava descobrindo era a escrita e era uma coisa tão maravilhosa que eu não podia ficar só para mim, isolar só para mim. E eram esses aqui que você passava por debaixo? Na verdade, os outros eram um pouco maiores, né? Esses aqui foi de uma outra ação que a gente chamava de fast food literário. Fast food literário? Isso. O seu negócio é com comida, pão, né? É um negócio danado, né? As letras são a comida da alma, né? Isso, exatamente, o alimento da alma. Então, aqui eram pequenos textos que a gente fazia. A gente escolhia um determinado dia histórico, né? Escolhia uma data importante. Isso, uma data importante. E com base nessa data a gente escrevia cerca de 6 ou 8 microcontos. Que nesse caso daqui... Leia pra gente aí. Esses aqui foram escritos para o dia 2 de abril, né? Que é o dia do índio. Então a gente tentou trazer um pouco a nossa visão do que a gente achava que aquele dia representava, né? Esse primeiro aqui chama Nostalgia. Ele fala mais ou menos assim: do alto do morro, Tião Chucuru observa a favela, lembrando o quanto amava sua aldeia. Excelente. E tem esse outro aqui que a gente chama de aula de história, né? Que é um diálogo entre um professor e um aluno. São só 2 falinhas que falam. O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? E aí o aluno responde: apropriação indébita do Brasil. Muito bem, Márcio do Coqueiral está batizado e eu estou muito curioso quando seu livro sair, da gente conhecer o teu trabalho e festejar essa tua paixão juntos, né? O que sobrou da enchente? O que sobrou da enchente? Muito amor e mais paixão e mais literatura. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Reverbera!